O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um discurso para jornalistas mais cedo no quartel-general do Exército em Brasília, mas evitou perguntas. E quais perguntas? Justamente sobre as suspeitas envolvendo o filho dele e o ex-chefe de gabinete, Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola. O repórter Danilo Moliterno acompanhou de perto a agenda e está conosco ao vivo para nos trazer agora, Danilo, boa tarde a você, a reação de Lula ao ser questionado pelos jornalistas sobre o assunto mais importante aí ligado ao presidente da República, as suspeitas sobre o filho dele e o ex-chefe de gabinete dele. Boa tarde, Yuri, Débora e a todos ligados no CNN 360. Olha, hoje a gente teve um momento raro após essa cerimônia do Dia do Soldado, do qual o presidente Lula participou. A gente teve uma montagem de um púlpito por parte da equipe do presidente e ele discursou diretamente à imprensa. Discursou rapidamente, cerca de 2-3 minutos, com temas relacionados ao Dia do Soldado, a agenda da qual participou. E aí, na sequência, o presidente Lula rapidamente se despediu e saiu do local. E enquanto se despedia, jornalistas questionavam, primeiro, sobre as suspeitas envolvendo seu filho mais velho, Fábio Luiz Lula da Silva ou Lulinha, e segundo, sobre as suspeitas envolvendo Marco Aurélio Santana, que é o seu ex-chefe de gabinete. O presidente Lula, então, nesse momento, evitou responder qualquer questão de jornalistas, incluindo essas que foram as primeiras a surgir. Sempre é bom a gente destacar, a gente fala bastante sobre isso, mas talvez esse seja hoje um elemento central das eleições neste momento atual. A gente tem esse tema Lulinha e Marcola e a relação com a lobista Roberta Luxinger como preocupação constante no QG do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e como a principal munição daqueles que são os adversários de Lula nessas eleições de 2026. Vale a gente dizer que publicamente Lula vem adotando um discurso com relação a esse tema de indicar que Lulinha, seu filho mais velho, deve se defender, deve tentar provar sua inocência e, caso não prove, que seja punido. Também vale a gente dizer que o PT, em reação a essas críticas relacionadas a Lulinha e Marcola, vem intensificando as menções ao caso Dark Horse e indicando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem dando autonomia para a Polícia Federal, para a PF, investigar, doa a quem doer. Portanto, esse é um destaque que a gente teve neste evento de hoje. Vale a gente falar também um pouquinho sobre o que foi o discurso de Lula. Ali a gente teve dois acenos importantes no que diz respeito às eleições e à disputa das campanhas agora em 2026. A gente teve primeiro Lula fazendo um aceno às mulheres. A gente relembra que hoje tivemos um momento inédito em que mulheres militares participaram do desfile militar que aconteceu, do Dia do Soldado, e aí Lula voltou a destacar aquele que vem sendo o seu discurso de campanha, de que isso é marcante e que mostra que as mulheres podem ocupar o lugar que bem entenderem na sociedade. E no segundo momento também retomou uma das que vem sendo as suas promessas de campanha, que é reforçar o investimento na indústria de defesa. Indicou que o Brasil tem uma série de riquezas, desde o petróleo recém-descoberto na margem equatorial até as terras raras, a sua grande reserva florestal, e que precisa defender isso e que por isso é necessário esse investimento. E prometeu que vai aumentar esses investimentos. Lembrando que é sempre importante a gente fazer essa contextualização quando a gente fala de promessas de campanha. Esse é um desafio histórico quase, até porque a gente tem o Brasil com cerca de 1,2% do PIB em gastos de defesa e aquela demanda histórica de chegar a 2%, mas a dificuldade é encontrar espaço no orçamento. Mas Lula, mesmo assim, faz esses acenos no dia de hoje. Muito obrigada, Danilo Moliterno, pelas informações direto aqui de Brasília. Pedro Venceslau, vem para cá, porque o Pedro tem a apuração que o presidente Lula reforçou a equipe jurídica da campanha à reeleição. Primeiro, por quê? E quem são os contratados, Pedro? Débora, porque se avizinha uma eleição muito acirrada do ponto de vista jurídico, com os dois lados acionando muito o Tribunal Superior Eleitoral, uma eleição com a novidade da inteligência artificial muito sofisticada, muitos ataques dos dois lados, inclusive a expectativa de ataques abaixo da linha da cintura, usando essa ferramenta que muitas vezes é difícil de identificar, uma ferramenta barata, simples de usar e muito fácil de burlar as regras do Tribunal Superior Eleitoral. Então, o presidente Lula orientou a sua campanha a reforçar o time jurídico em duas frentes, a frente eleitoral e a frente criminal. Na frente eleitoral foram contratados dois ex-ministros do Tribunal Superior Eleitoral, dois irmãos, Henrique Neves e Fernando Neves. O Henrique Neves, ele atuou no TSE entre 2008
que quando ele foi colocado lá pelo presidente Lula como ministro substituto e depois reconduzido já na gestão Dilma Rousseff em 2012. E o irmão dele, Fernando Neves, foi do TSE entre 1997 e 2004. Além disso, a equipe comandada por Ângelo Ferraro foi reforçada com mais 9 advogados que vão atuar em frentes diferentes. Quem coordena toda essa equipe é o Ângelo Ferraro. Vamos só lembrar aqui um parênteses que teve um momento em que o Marco Aurélio Carvalho, hoje advogado do Lulinha, chegou até a ser anunciado ou se autoanunciou como coordenador jurídico da campanha do Lula, o que acabou não acontecendo. Ele está cuidando da campanha do Lula em São Paulo. Entre esses advogados, na área jurídica, quem está colaborando é o Pier Paolo Bottini, que é advogado criminalista, cuida de alguns, tem clientes importantes, cuidou, por exemplo, do próprio Daniel Vorcaro, tem, entre outros clientes importantes, como os irmãos Batista, da JBS, mas ele está atuando mais como consultor. Ele não está tendo uma atuação mais ativa, por exemplo, de atuar contra jornalistas. Ele apenas atua como consultor em casos em que a campanha do presidente Lula é acionada juridicamente. Isso me faz lembrar, claro, que a campanha do Flávio Bolsonaro também recorreu a uma ex-ministra do TSE, que no caso é Maria Cláudia Bucanieri, que é quem comanda a equipe jurídica do Flávio. Então, os dois lados se cercaram de advogados com passagens pelo Tribunal Superior Eleitoral em uma campanha que deve ter um tom beligerante do ponto de vista jurídico. Ô Pedro, só para fazer um complemento no que você traz, mais homens, né, e uma equipe 100% masculina no jurídico do presidente Lula. Pelo que consta, como você mencionou, a equipe de Flávio Bolsonaro tem uma ex-ministra do TSE, uma advogada à frente, Maria Cláudia Bucanieri, e a equipe aí do presidente Lula 100% formada por homens. Muito obrigado, Pedro Venceslau.